Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 80, Corações Cevados. A epígrafe é de uma carta a Tiago, capítulo 5, versículo 5. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, atuando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem da constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme, embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas, com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias dentro de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo, descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. Aqueles que ouviram esta epígrafe da carta de Paulo pela primeira vez, até eu imagino, posso até ver a expressão de estranheza nos rostos e te perguntar assim: mas isso é uma carta de um apóstolo de Jesus? E depois podemos perguntar: Tiago escreveu cartas a quem? E são expressões não lidas no Novo Testamento ou em cartas dos cristãos. Cevar os corações como num dia de matança. Qual a mensagem aos primeiros cristãos? Bem, Emmanuel faz-nos refletir e pesquisar. Ele já colocou em Fonte Viva, nos primeiros capítulos que nós já lemos, epígrafes retiradas da carta de Tiago. Mas não tínhamos lido nenhum versículo
assim tão difícil de compreender. O que seria cevar os corações? Cevar significa a pessoa, o animal, que foi alimentado, nutrido até fartar-se. E uma nota, lá no sul, há uma expressão assim, cevar o mate, preparando o chimarrão. E nós compreendemos que este não é o sentido do Tiago, que o Tiago dá na carta. Bem, para compreender o contexto que deu origem às comparações tão cruas, comecemos por informações sobre Tiago. 2 discípulos de Jesus tinham este nome. E para distingui-los, um era o Tiago maior e outro era o Tiago menor. Isso, menor e maior, era no sentido de qual era o mais moço, e não o de maior importância. Tiago maior era irmão de João. E lembramos que na semana passada até fizemos uma menção a esse Tiago, quando dissemos que João e Tiago apresentaram o Messias que o povo esperava ao descrente Pedro. Eram os filhos, os dois, de Zebedeu. E o Tiago maior permaneceu na Galileia e foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I em Jerusalém, porque ele fazia sermões veementes sobre Jesus ao povo em Jerusalém, quando ele ia visitar os companheiros na casa do caminho. Tiago menor, ele é mais citado como irmão de Jesus, mas nós já vimos isso em outros momentos. Eram irmãos, ou irmão significava também primos. Bem, tradutores divergem a esse respeito, irmãos ou primos. Assim nós temos Tiago menor, que era filho de Alfeu, como encontramos no Novo Testamento, ou filho de José, primo ou irmão. Bem, Tiago menor é quem toma a direção da casa do caminho quando Pedro e João foram presos por ordem do doutor da lei, Saulo de Tarso. Pedro é solto por intervenção de Gamaliel e vai para Jope, aquela cidadezinha vizinha a Cesareia Marítima. E também lembramos da fuga de Pedro na semana passada, já que o Saulo, depois Paulo, é quem vai preso em Cesareia Marítima, lá das margens do Mediterrâneo, e quando João volta para Galileia. Assim, Tiago menor foi o discípulo importante para a continuidade da casa, no amparo aos doentes, aos velhos, às mulheres, às crianças. Apesar da importância de Tiago no trabalho de sustentação da Casa do Caminho, a carta que ele escreve é raramente comentada, até em exposições espíritas. Nós lemos formalmente os versículos, sem tecer muitos comentários, porque a carta é difícil de entender. O doutor Severino Celestino, que nós já conhecemos, escreve no livro assim, Tiago, por bases históricas, quer dizer, ele consultou bases históricas para dizer que Tiago foi um líder do movimento cristão. No entanto, apesar disso, temos que acrescentar que ele defendia o movimento judaico-cristão, que significa que os judeus deveriam seguir Jesus, mas sem esquecer as prescrições de Moisés, de Abraão, do Velho Testamento. A carta de Tiago, aqueles que abandonaram Jerusalém por medo das perseguições,
e buscaram outros locais, principalmente onde pudessem continuar com seus negócios. A carta, então, é uma exortação moral com, vamos dizer, sabor judaico. É interessante que ele, discípulo de Jesus, só cita o nome de Jesus 2 vezes, citando mais frequentemente as figuras do Velho Testamento. Tiago divergiu de Paulo, naturalmente, quando Paulo pede que inclua os gentios como cristãos. Os dois têm lutas verbais e Paulo é obrigado a aceitar a circuncisão daqueles gentios que seguiam com ele, como Timóteo, por exemplo. Paulo quer levar Jesus a todos os povos. Tiago fala aos judeus da época, seus contemporâneos. Ambos têm uma missão bem cumprida. Os objetivos são diferentes, de Paulo e de Tiago. Mas o Severino, no seu livro, ainda escreve bem lucidamente, dizendo assim: Jesus providenciou tudo para que sua mensagem, mesmo mal entendida, mal traduzida e mal interpretada, não se perdesse. Agora, percebemos que Emmanuel vê ensinamentos preciosos na carta, até áspera, que Tiago escreve aos que desertaram de Jerusalém e foram dedicar-se aos seus negócios, sobretudo aos seus negócios. Percebemos o direcionamento de alguns judeus cristãos pelas palavras de Tiago, no capítulo 4. Ele diz: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, até passaremos um ano. E continua dizendo, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Continua, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Mais adiante temos o versículo inteiro, em que nós vemos a epígrafe. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Começamos a entender a comparação da carta de Tiago. Já comentamos que cevado é aquela pessoa, aquele animal que foi alimentado, nutrido, farto, nutrido até fartar-se, encher-se. Aqueles que cuidaram dos seus negócios e enriqueceram, afastando-se dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que haviam aprendido, eram representados como corpos fartos, alimentados, como em dias de fartura, com os animais, quando os animais são mortos para alimento. É uma comparação forte e talvez até estranha para quem more em grandes cidades e que não foi habituado a esses dias. Emmanuel inicialmente refere-se à natureza, ao ar, ao pólen, à água, à árvore e uma só vez ao animal que coopera, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. E até pensamos nessa hora, dia virá em que a inteligência superior não mais necessitará do suor e nem dos sacrifícios dos animais.
No final do texto, Emmanuel nos explica que corações cevados, fartos, sem perceberem a necessidade de servir, porque está nutrido materialmente, estes, assim nutridos materialmente, desenvolvem teias de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem. E na finalização do texto de Emmanuel, parece que ele mistura expressões, assim, expressões que nos dirigem ao espírito, ao nosso espírito, ao espírito do homem, que desce por sentimentos egoístas, por exemplo, e que Emmanuel dirige-se também ao homem inferior, materialmente, que se vale dos animais. Certamente, muito a refletir na maneira com que o benfeitor nos dirige seus pensamentos. Ele entende o homem, entende que o homem que a ninguém serve, mas se serve do que o rodeia. No entanto, adverte-nos em nossas atitudes inconsequentes. É alguém que segue a postura de Jesus, sem dúvida. Que postura de Jesus? Era misericordioso, mas advertia sempre. E nós lembramos nessa hora da expressão positiva do Cristo, quando curava, vai, mas não peques mais.